E hoje ele vai falar sobre vários assuntos importantes que foram discutidos ontem. E não vai faltar também o pitaco, o tradicional pitaco do Giovanni no fim do bate-papo. Não é isso, Giovanni? Um excelente dia para você. Bom dia, Natan. Bom dia ao Paulo também aí com a gente. Bom dia aos amigos da Ótima FM. Estamos aqui mais uma manhã. É isso aí, obrigado pela participação. São 7 horas e 45 minutos. Giovanni, sessão de ontem foi marcada por adiamento de um veto do Poder Executivo e também pela aprovação de um projeto do vereador Gilson Nagrin, além de um alerta dos vereadores, levantado pelos vereadores, sobre o esvaziamento dos serviços da Polícia Civil em Pinda, né? Você poderia fazer um resumo pra gente de tudo isso que aconteceu ontem? Exatamente, Natan. Ontem a sessão foi uma sessão um pouco mais curta do que as duas primeiras, né? Até porque o volume de requerimentos, projetos, expediente a ser lido já, né, vai reduzindo um pouco, mas ainda assim foi uma sessão que foi marcada por alguns debates, por alguns temas muito importantes, como você já colocou aí. Entre esses temas, né, começando pela ordem do dia, os projetos que foram votados, né, nesta segunda-feira, a sessão continua às 14 horas, o prefeito mandou, né, o Poder Executivo mandou para a Câmara um veto para alguns pontos de um projeto que regulamenta o exercício das atividades dos profissionais de transporte de passageiros, né, o mototaxista, em serviços comunitários de rua, motoboy, e em transporte remunerado de mercadorias, motofrete. Essa é uma lei do ano passado, do vereador Felipe César, e a Prefeitura, então, veta parcialmente essa lei, né? A justificativa da Prefeitura por esses vetos parciais em alguns pontos desse projeto é a falta de adequação de alguns termos e definições de atividades, como de mototáxi, motoboy e motofrete, de acordo com leis federais e também com a resolução do CONTRAN. Porém, o pedido de veto, né, acabou sendo adiado por uma solicitação da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O veto está adiado por uma semana, deve ser avaliado na próxima sessão, a pedido da Comissão de Constituição e Justiça, redação, né, com certeza em função de ser analisado melhor aí os argumentos deste veto, né. Na noite de ontem ainda, na ordem do dia, foi votado um projeto do vereador Gilson Nagrin, que determina que a concessão do alvará de funcionamento definitivo para aquelas empresas que prestam serviço de estampagem de placas e identificação de veículos, né, o famoso PIV, né, placa de identificação veicular, ela estará condicionada à apresentação de um credenciamento junto ao Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, ao DETRAN. Então, para que essas empresas que fazem esse emplacamento, elas devem ter esse credenciamento junto ao Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo para poderem receber o alvará de funcionamento definitivo. O mesmo projeto ainda aponta que as empresas que já estão hoje com o alvará definitivo terão um prazo de 15 dias para apresentarem esse credenciamento, esse documento de credenciamento, sob o risco de terem os seus a concessão dos seus alvarás suspensos, né, a cassação desses alvarás definitivos. Então, o projeto foi avaliado na noite de ontem e aprovado por unanimidade pelos vereadores. Tem, inclusive, um áudio do vereador Gilson Nagrin, se o Natan puder soltar para a gente. Vamos ouvir agora? Justificando o projeto. Esse projeto, né, esse presente projeto aqui de lei, ele justifica-se na defesa dos direitos do consumidor e das práticas legais que toda atividade econômica deve obedecer para atuar em qualquer mercado. Ninguém está proibido, deixar bem claro que ninguém está proibido de trabalhar em qualquer atividade comercial ou de prestação de serviços, contudo, o que se pretende nesse projeto é que essa atuação seja e esteja devidamente legalizada para a justa e responsável entrega ao consumidor final do produto, ou seja, com qualidade, segurança e garantia dos seus direitos, tá bom? Então, eu queria deixar bem claro para que as pessoas entendam que é devidamente legal, para que seja realmente legalizado, tá bom? Sem mais, obrigado. Muito bem, a justificativa do vereador Gilson Nagrin. Então, em resumo, a ordem do dia de ontem, nós tivemos o adiamento do veto parcial da Prefeitura sobre o projeto que regulamenta mototaxistas, o serviço de motoboy e motofrete, e a aprovação de forma unânime, né, por todos os vereadores votando favorável, ao projeto do Gilson Nagrin sobre a concessão de alvará de funcionamento definitivo às empresas que prestam serviço de emplacagem, estampagem de placas de identificação veicular. Aí ontem também, Natan, nós tivemos o debate, né, dos requerimentos, aquele momento em que os vereadores debatem aqueles pontos que eles enviaram para a Prefeitura, né, questionando alguns pontos, ou para a Prefeitura ou para outros órgãos do Estado, órgãos federais também.
E um ponto acho que foi o mais importante no debate de ontem, porque mais de um vereador falou desse assunto, está relacionado aos serviços da delegacia da Polícia Civil em Pindamonhangaba, né? Segundo os vereadores, esse foi um ponto que a Câmara, inclusive, traz em primeira mão, né? A Prefeitura ainda não havia se manifestado sobre esse assunto, mas a Câmara traz, né? Que é não haverá mais o delegado de polícia de plantão nas noites e nos fins de semana na delegacia de Pindamonhangaba, vendo só a presença de um escrivão no período noturno e nos fins de semana. O que isso muda, né? Flagrantes serão levados, né, inclusive pela Polícia Militar, para Taubaté. Os flagrantes de Pindamonhangaba, Tremembé, Redenção da Serra e Natividade da Serra serão levados para Taubaté, pois o flagrante necessita da presença do delegado e Pinda não terá mais esse delegado plantonista nas noites, durante todos os dias e também nos fins de semana. Então, haverá essa necessidade ou feito via internet, videoconferência, que tem se tornado algo até muito recorrente hoje em diversos setores, né? O vereador Norbertinho alegou, né, trouxe a informação de que isso é mais um problema de falta de profissionais, reforçou que isso também é um problema, falta de efetivo também na Polícia Militar, e chegou a fazer uma crítica ao Poder Executivo, que, segundo na visão do vereador, tem se posicionado, ou até agora não tem se posicionado, na briga para que esse serviço se mantenha em Pindamonhangaba. Lembrando que o serviço de Polícia Civil é uma responsabilidade do governo do Estado de São Paulo. Mas esse ponto, né, esse esvaziamento do serviço da Polícia Civil em São Paulo fez lembrar outros esvaziamentos de serviços do Estado em Pindamonhangaba, como foi o caso do IML, né, que ficou agora concentrado também em Taubaté, o serviço do IML, né? E o vereador Cal, que é o presidente da Câmara, quando falou desse assunto, chegou a usar a seguinte frase: já fomos distrito de Taubaté, daqui a pouco vamos voltar a isso, né? Vamos voltar a essa condição, uma analogia do vereador a essa situação do esvaziamento dos serviços públicos do Estado em Pindamonhangaba e a concentração desses serviços em Taubaté. E ainda um outro ponto que foi debatido muito ontem, voltou a ser debatido ontem na sessão de Câmara, foi a questão da Viva Pinda, né? Quem trouxe muito esse ponto foi o vereador Norbertinho, com foco principalmente ali no bairro das Oliveiras, a falta de linhas de ônibus, faltas de ônibus, os ônibus que voltam muito cheios justamente porque há falta de horários de ônibus, e voltou a Viva Pinda ao centro das discussões, né? A gente sempre fala desse assunto, porque esse assunto é recorrente na cidade, as críticas à Viva Pinda, ao serviço de transporte coletivo. Também está dentro do contexto de que foi aprovado o Conselho Municipal de Trânsito de Transporte recentemente. Esse é um ponto importante para avançar a licitação do transporte coletivo, mas a Viva voltou a estar no centro das atenções. Mas sempre que a gente fala desse ponto, é importante a gente destacar que quem opera esse contrato, né, quem é o gestor do contrato da Viva Pinda, é o Poder Executivo. Cabe ao Poder Executivo cobrar que a Viva Pinda cumpra com as obrigações contratuais. Esses foram os principais pontos debatidos nessa segunda-feira em mais uma sessão de Câmara, Natan. São 7 horas e 53 minutos, então para a gente finalizar, Giovanni, nosso bate-papo de hoje, não pode faltar o famoso pitaco do Giovanni Romão, né? O que você preparou para a gente aí? Bom, de pitaco, a gente só lembrando a sessão, tem sessão de novo semana que vem, dia 15 de fevereiro, continua às 14 horas. Queria colocar um parênteses aqui que o vereador Magrão colocou um requerimento na última sessão pedindo a volta das sessões para as 18 horas, que é o horário tradicional, né? Mas a Câmara mantém as sessões às 14 horas, a gente continua insistindo aqui que esse é um horário ingrato, né? Tanto para o cidadão que trabalha, que não consegue dar uma atenção à sessão de Câmara nesse horário, até para quem faz mesmo a cobertura das sessões de Câmara, jornalistas, etc., porque é um horário no meio do dia, né? Realmente muito complicado esse horário da sessão de Câmara às 14 horas. Então, se puder a Câmara estar atenta a esse ponto e levar esse horário mais para o fim da tarde, não precisa ser necessariamente 18 horas, 17, enfim, seria muito positivo, né? E o pitaco que eu reservei de hoje, ele está de alguma forma ligado à sessão de ontem, né? Porque o vereador Magrão fez uma crítica à falta de zeladoria lá no bairro do Pazim. Lembrando que o bairro do Pazim é um bairro político importante para o Magrão, né? O Magrão se fez ali na região de Moreira César, em especial no bairro do Pazim. E na última gestão, ele, nos últimos 4 anos, ele se vangloriou, né, de ter sido um dos que lutou pelo recapeamento do Pazim. Então, usou muito dessa bandeira, inclusive, na sua eleição. Mas ele vem criticando a atual falta de cuidado ali no Pazim e chegou a fazer críticas diretas
ao subprefeito Nilson, que a gente sabe que tem uma rixa aí entre Magrão e Nilson. O Nilson é o presidente do PL, o partido que o Magrão está. Eles têm uma rixa já antiga e o Magrão voltou a falar isso, chegou a até apontar, né, que hoje o Nilson responde ao secretário de governo, que ele nunca admitiria a responder a um secretário de governo, né, independentemente de quem seja esse secretário. E falou que hoje quem está conduzindo os serviços lá em Moreira César é o Ricardo Piorino. Por que eu trago esse pitaco? Porque ele é pontual, ele fala de um problema ali específico no bairro do Pazinho, um bairro, como eu disse, é importante politicamente para o vereador Magrão, mas ele também aponta aí para uma disputa que está lá na frente, que é a disputa de 2022. Vale lembrar, o Magrão tem focos em ser candidato a deputado lá em 2022. O vice-prefeito Ricardo Piorino já admitiu em entrevista, inclusive aqui na Ótima, que é pré-candidato a deputado para 2022, e dentro desse grande jogo da política, ali dentro do executivo mesmo, a gente tem ainda outros nomes que nunca esconderam a sua vontade de serem candidatos, como é o caso do hoje secretário de Desenvolvimento Econômico, Roderley Mioto. Então é muito interessante, porque são duas vagas se houver alguma combinação, algum jogo casado, deputado federal e deputado estadual. Havendo mais de 2 candidatos, aí já pode começar a haver uma briga realmente por espaços de pessoas que estão de alguma forma ligadas à administração municipal, que é da reeleição aí, depois da reeleição do prefeito Israel Domingues e Ricardo Piorino como vice. Bom, são 7 horas e 55 minutos. Aproveitar, Giovanni, que você trouxe esse ponto aí de Moreira César, dessa manutenção que deve ser feita por lá. Tem um ouvinte participando aqui também, disse que está ouvindo o seu quadro, que acompanha você todas as terças-feiras. É o Marco Paulo, aqui de Pindamonhangaba, do Campo Alegre. Ele disse que na rua da Escola João Pedro tem um buraco gigantesco, que inclusive já colocaram ali um pedaço de árvore para sinalizar o buraco, para que os motoristas não passem por cima dele, que realmente está muito complicado ali, que tem um buraco muito grande no meio da via, atrapalhando o tráfego dos motoristas. Isso na rua lateral da Escola João Pedro Cardoso, no bairro Campo Alegre. Quero agradecer aqui a audiência do Campo Alegre e a participação do Marco Paulo, que fica aí, que deixa o recado, né? Os vereadores acompanham todas as terças-feiras aqui, todos os dias o Jornal da Ótima, mas em exclusivo, todas as terças-feiras, o blog Papo Sem Censura aqui do Giovanni Romão, que fica esse apelo aqui da população pedindo providências do Legislativo e do Executivo para manutenção da rua lateral ali da Escola João Pedro Cardoso. Obrigado pelo ouvinte que mandou a participação aqui pra gente. Tem também a Neuza Maciel de Piquete dando bom dia, disse que acompanha todos os dias o Jornal da Ótima. Obrigado, Neuza, grande beijo para você. Tem também a Ariane Teodoro, do bairro do Araretama, disse que tá ligadinha no Jornal da Ótima. Obrigado pela participação, Ariane Teodoro. E tem também uma ouvinte que mandou bom dia aqui pra gente, não deixou o nome, mas é o final do telefone 3737. Que o Senhor abençoe o seu dia e guie os seus passos. Obrigado pela linda mensagem. São 7h57, dessa forma, nossa coluna de hoje foi finalizada, né, Giovanni? Mas terça-feira que vem você está de volta, né? Exatamente, estamos de volta aí com mais assuntos da política local. Tá certo, obrigado então pela participação. Bom dia. Bom dia.